Então vamos dar uma olhada no nosso site com a coluna de Tilt, nossa área de tecnologia. O Elton Simões Gomes traz a informação de que o Elon Musk desafia autoridades, ele que é dono, né? Dono e proprietário do X, e está usando uma técnica de inteligência artificial proibida. O Brasil reagiu. Conta mais, Elton, que técnica é essa e qual foi a reação à insistência ou à ousadia do Elon Musk? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Elon Musk é aquela figura que a gente já conhece que vacila entre a ousadia e a afronta, né? E dessa vez ele foi de afronta mesmo, com uma pitada de atrasado no baile. O ponto da inteligência artificial já passou por um momento em que tinha um grande deslumbramento com a tecnologia, com as possibilidades que poderiam obter dessa nova ferramenta. No último ano e meio, a ênfase foi muito no modelo de negócio em torno dessa inteligência artificial, com um pouquinho de foco na experiência do usuário. O Facebook, na figura da Meta, que é a proprietária dela, foi por esse lado. Começou a usar dados das redes sociais para ampliar a experiência do usuário na inteligência artificial, que ia começar a funcionar, pelo menos aqui no Brasil, né? No WhatsApp, no Instagram e no Facebook, mas não aconteceu. O Elon Musk foi pelo mesmo caminho. O problema é que ele perdeu o bonde da história. Ele não se ligou que a gente está num momento em que a discussão é muito forte sobre a regulamentação da inteligência artificial. E mais, as autoridades regulatórias perceberam que elas não precisam de uma legislação específica sobre inteligência artificial para colocar ordem nessa bagunça que virou a inteligência artificial. Elas podem usar outras leis que a gente já tem hoje em dia. O Código de Defesa do Consumidor, pode usar a Lei Geral de Proteção de Dados, pode usar a Constituição Federal. E o que o Elon Musk fez, sem achar que ninguém estava percebendo, como se ainda fosse o faroeste lá de 2022, em que a OpenAI conseguiu fazer o treinamento do ChatGPT com toda a internet, sem que ninguém ficasse sabendo, começou a usar os dados das pessoas no X, o antigo Twitter, para melhorar a inteligência artificial. Só que tem várias coisas problemáticas aqui. Ele não pediu o consentimento de ninguém, ele não avisou que ia fazer isso, ele não deu a oportunidade para os usuários desabilitarem essa função, ele não fez nada disso. Ele cometeu algumas irregularidades em pelo menos uns 40 países, como a gente costuma brincar na internet. E essa prática, ela foi vetada aqui no Brasil pela ANPD, quando a Meta tentou fazer exatamente a mesma coisa, e na Europa. Ou seja, ele viu o circo pegar fogo, desafiou todo mundo e fez exatamente a mesma coisa dentro do X. Coisa, ô Sakamoto, esse gosta de brincar, né? Aliás, ele brinca com tudo. A rede social é dele, ele manda e é por aí, né? Olha, antes de mais nada, boa tarde para o Elton, né? Prazer ter você aqui. O que posso fazer por você? Opa, um terremoto aconteceu. Acho que eu disparei a Siri de alguém aí. Quem foi que falou? Achei que era uma pessoa. Foi a inteligência artificial. Ela queria muito falar, ela queria muito conversar com o Sakamoto. Eu acho que é o Musk que está querendo sabotar. Eu sou irresistível para as inteligências artificiais. Aqui. O ponto, né? Eu acho que tem um ponto que se soma que o Elton estava comentando, né? E acho que vai ao encontro do que você falou, Diego, é que o Musk, não sei se vocês estão percebendo que o Musk está em campanha aberta pelo Trump para presidente da República faz tempo. Ultimamente ele aumentou, né, as postagens, os ataques a Kamala Harris e ao Partido Democrata, os elogios a Trump, né? E só que a questão é a seguinte, o Musk, ele é dono da plataforma, né? E as postagens dele, há uma crítica que as postagens dele vão muito além do que outras postagens. Por mais que ele seja seguido por muita gente, há uma discussão de que, no caso dele, o algoritmo é frouxo, né? Ele vai embora, né? Dispara para uma quantidade muito maior de pessoas do que o algoritmo faz isso com outros, mesmo aqueles que que impulsionam e por aí vai. Então, é uma coisa muito doida, porque nos Estados Unidos pode não ter nenhum problema isso, mas no Brasil vai ter. Se no Brasil, em 2026 ou em 2024, ele começar a postar
né, postagem contra um candidato e a favor do outro, né, isso pode ser impulsionamento ilegal, considerado impulsionamento ilegal de postagens. E aí? O X pode ser bloqueado, a conta dele pode ser bloqueada no Brasil ou em outros países da União Europeia, em que isso é considerado, né? Então é o seguinte, o Musk comprou um canhão de comunicação, né? Ele pode comprar a empresa que ele quiser, ele pode postar a opinião que ele quiser, mas ao dar, ao que tudo indica, preferência para suas postagens em relação às outras postagens dos outros, né? Criando meio que uma concorrência desleal, não é concorrência desleal, mas dando para ele um instrumento que os outros não têm, você gera uma competição, tipo, desequilibrada. E aí você tem um cabo eleitoral que consegue espalhar sua mensagem pela rede, enquanto as outras pessoas nem se pagarem poderiam. Então, e olha que impulsionamento é proibido. E esse é o grande ponto. Impulsionamento é proibido nas eleições brasileiras, né? Então, a pergunta é como é que você vai resolver isso, né? Então, é um complicador, o Diego. Ele acaba usando a ferramenta que ele comprou, a empresa que ele comprou, de uma forma que pode criar problemas graves para a democracia. Já tem criado, né, o Elton? Sakamoto, a gente nem precisa ir para 2026 para ver o poder que o Musk tem quando o assunto é eleição. Depois do Donald Trump ser alvo daquele atentado e fazer ser alvo daquela foto icônica que ele levanta o punho, o Musk fez disso uma figurinha que passou a circular no X. Toda vez que alguém escrevia #MAGA, aparecia isso. Ele já indicando o apoio dele incondicional ao Trump, e muitos analistas conversaram comigo, já me disseram que essa afronta, esse desafio que o Musk fez diante das autoridades, coletando dados do usuário para treinar a inteligência artificial, mesmo depois de várias autoridades de proteção de dados ao redor do mundo dizerem que isso é uma prática super controversa, isso já indica que ele está apostando que o Trump vai botar em prática os planos de desregulamentação da inteligência artificial e de desregulamentação das próprias Big Techs. Ou seja, o Biden acabou de assinar uma política de desenvolvimento de inteligência artificial super sofisticada, chamada AI Act, que ele destina para os próprios órgãos a construção de diretrizes para impulsionar essa tecnologia, algo que as pessoas mais por dentro desse assunto acham que é super vantajosa, porque ele não coloca amarras, mas ele coloca restrições muito sérias à tecnologia que é de alto risco e tal. A trupe do Trump, desculpa o trocadilho, não curtiu muito essa regulamentação, e o Elon Musk faz parte dessa trupe, e ele já está vislumbrando um futuro em que o Trump, em sendo presidente, vai tirar toda essa camisa de força e permitir que as redes sociais, que plataformas conectadas, sejam muito mais livres para decidir ao bel prazer. E aí, né, Sakamoto, decidindo ao bel prazer, a gente já viu o poder que o Musk tem e para onde ele leva as redes sociais, né? É verdade. Tô vendo aqui a sua Siri quer invadir de novo, eu não vou dar essa oportunidade para ela. Algum barulhinho aí aconteceu quando você falou conectada. Então Só já para Diego, só para fazer não é uma correção, mas uma explicação, né? Rapidinho. Quando eu falei que o impulsionamento pago é proibido, né? Que é o seguinte, na época eleitoral, né? O impulsionamento pago ele é previsto, mas ele tem que ser contratado por partidos políticos, coligações, candidatos, representantes, né? A questão assim era o impulsionamento, né, pago, né, entre aspas, feito por alguém que tem prioridade em rede, né, e que não faz parte da eleição. Tá falado. Valeu, Elton. Um abraço para você, para a Siri. Boa semana. Obrigado para vocês também. Valeu, Sakamoto. Abraço. Boa semana.